capítulo 12. Hebrews chapter 12. Versículo 1. Irmã Marta, levante-se e leia esses 12 minutos. Já todos têm? Amém. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de um tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glória a Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Vamos ler todos juntos agora. Todos juntos. Portanto, também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para ponto final. Jesus. Só até aqui. Nós estamos rodeados de uma nuvem. Nuvem é muito grande, não é? Nuvem de testemunhas. Nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Embaraço. Mas vamos coisa por coisa. Portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem, tão grande nuvem de testemunhas. São vigiadores, tanto da parte do bem quanto da parte do mal, Glória a Jesus. tanto dos anjos de Deus como também dos demônios. Uma nuvem tão grande Glória a Deus. que nos vigiam. Por isso nós somos acusados de dia e de noite. Lá no livro de Apocalipse está escrito o seguinte: já foi derribado o acusador dos nossos irmãos. O acusador dos nossos irmãos. Aleluia. Satanás nos acusa de dia e de noite. No livro de Daniel,
fala-nos dos vigiadores. Os vigiadores. Tanto da parte de Deus quanto da parte do diabo. Os vigiadores são aqueles que nos vigiam de dia e de noite. Ninguém se engane, ninguém se engane. Nós somos vigiados de dia e de noite. Portanto, o melhor que nós fazemos é vigiar a nós mesmos, vigiar nossas palavras, vigiar nossa boca, nossa língua, vigiar nossos olhos, vigiar nossa mente e vigiar nossos pés. E, por fim, vigiar nossas mãos. Nós devemos vigiar. Vocês sabem o que é vigiar? Todo mundo sabe, não é? Até uma criança sabe o que é vigiar. É observar e ficar atento de dia e de noite. Quando eu vou dormir, é uma das coisas que eu peço a Deus. Duas coisas importantes eu peço a Deus todas as noites. Falar nisso antes que eu me esqueça. Um grande mal estava se aproximando da irmã Júlia. E o Senhor, eu fui orar de madrugada. Foi a primeira coisa que Deus me falou. Júlia Barroso, ore por ela. Antes de eu começar a oração, eu não sei que mal é. O Senhor não me explicou. Mas orei pela Júlia. Orei por ela como sempre tenho orado. Mas nessa madrugada, faz mais ou menos uns 2 ou 3 dias, e o Senhor me falou assim. E hoje nós vamos orar por ti, se você quiser. Quero. De maneira que também tenho orado pelo Abel, mas não tem essa noite que o Senhor não diga para mim: Abel está em minhas mãos. Eu fiquei desconfiado disso. Porque está tudo nas mãos dele. Eu fiquei desconfiado e disse: sou eu que estou nas mãos de Deus. Sou eu que estou nas tuas mãos, Senhor. O Abel está em minhas mãos, para mim orar por ele. E eu tenho orado pelo Abel. Hoje, por volta da 10 e pouco, né? Deus falou outra vez através da sua boca, usando o nome dele. De maneira que aqui e acolá o Senhor tem falado: Abel está em minhas mãos, para mim orar por ele. Então, fique de pé, irmão Abel. Com sua própria boca, fale o que aconteceu com você.
acho que fiz um erro. Eu tomei um remédio e de repente comecei a sentir como se eu ia morrer. E eu comecei a sentir meu coração como se ia parar. Não estava sentindo assim, respirar, não podia. E de repente eu me ajoelhei. A hora que eu chamei para o Senhor não atendeu. Aí eu falei: Senhor, eu dependo de Ti. Eu não tenho socorro nenhum a não ser a Ti. Eu me ajoelhei e dei de mim o Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia. Aleluia. Glória a Te envie Deus. socorro do seu santuário. Glória a Jesus. Esse salmo o tempo todinho dentro de mim. Glória a Jesus. Aí eu, Aleluia. naquela angústia, foi quando Deus, o Senhor Jesus, me deu um alívio, como eu falei para o Senhor. Glória a Jesus. E quando era ali por volta de 2h30, por aí. Não, era mais ou menos 1/4 para 2. Nem me lembro mais. Mas aí, foi quando o Senhor chamou, eu falei para o Senhor o alívio que o Senhor tinha me dado. Estava me sentindo já mais leve. Mas quando o Senhor orou por mim, perguntou se eu queria, eu falei sim, claro, eu nunca digo não. Mas quando o Senhor começou a orar, e Jesus mostrou a visão para o Senhor do meu coração, foi quando eu comecei a sentir o alívio, até a dormência que tinha no meu braço esquerdo. Aleluia. Jesus tirou. Glória a O Deus. meu braço já estava todo dormente. Glória a Eu Jesus. sentia assim, como se meu rosto estava assim, como se torcendo, como se eu ia ter um Glória a ataque Deus. cardíaco. E foi quando o Senhor Jesus me socorreu nessa parte. Glória a Deus. E hoje trabalhei o dia todo, não tive cansaço, Glória a não tive Jesus. falta de respiração. Glória a Jesus. Eu pedi a Deus que eu tivesse um dia assim razoável para que eu viesse na casa dele e orasse, buscasse a face dele. E aqui estou eu pela sua graça. Glória a Deus. Glória a Deus. Palmas para o Senhor Jesus. Digamos glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Portanto, nós somos vigiados. Somos vigiados. Evidentemente que em cada cidade Deus tem um ou vários atalaias em cada cidade, de acordo com a vontade dele e de acordo também com o comportamento de cada cristão. Comportamento. Em inglês chama-se behave. De maneira que nós somos vigiados. Então, 2 coisas eu peço a Deus antes de dormir, na minha oração. 2 coisas. Primeiramente, o perdão dos meus pecados cometidos durante o dia. Segundo, não me deixe cair em tentação, mesmo dormindo.
mesmo dormindo, nós caímos em tentação. Porque o diabo se aproveita de que estamos dormindo e vem e põe na nossa mente pensamentos viciosos, pensamentos maus. E nós acordamos com aquele pensamento e não nos lembramos de cair na tentação. Se aceitamos aquele pensamento, então ele fica de atenção. E se nós praticarmos aquilo, seja o que for, seja de vingança, seja de desaforo, seja tratando mal, seja dando uma resposta atrevida, qualquer coisa. E outros pecados que nós achamos que são grandes. Mas aqueles pecados enterrados na areia são os piores, que a gente pisa e a bomba explode. São os piores pecados. São aqueles que estão enterrados na areia, no chão da nossa mente, do nosso coração. Então nós pecamos diante de Deus. Irmãos, não esqueçamos que Deus é santo 3 vezes. E nós podemos santificar nossa vida e sermos santos uma vez só. Mas Ele 3 vezes. 3 vezes é dose para leão. É dose para leão, ou mais do que leão. Ser santo 3 vezes. Põe santidade nisso, hein, irmão Jorge? Põe santidade nisso. Então, nós devemos vigiar nossa vida. Vigiar. 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 O Senhor Jesus várias vezes disse aos discípulos, e essa palavra chegou até nós: vigiai em oração. Vigiai. Isso se refere à nuvem de testemunhas. Deixar todo o embaraço. Todo o embaraço. Nós tivemos aqui uma irmã, para dar um exemplo mais vívido a vocês. Tivemos uma irmã. Ô, irmã, paz do Senhor, você não foi à igreja essa noite? Ah, irmão, eu tinha que limpar minha casa, tinha que fazer isso, fazer aquilo. Embaraço. Para servir a Deus, nós devemos deixar de mão todo embaraço. Tudo aquilo que nos atrapalha
tudo aquilo que nos atrapalha ou quer nos atrapalhar. Há motivo justo quando nós faltamos a um culto. Motivo justo. Se nós trabalhamos até a noite, ou trabalhamos na parte da noite, temos qualquer responsabilidade durante a noite com os homens ou conosco mesmo, mas é uma responsabilidade séria. Aleluia. Então Deus está vendo tudo. Mas existem crentes que não dão valor à casa de Deus. Não dão valor. Existem crentes que não dão valor à casa de Deus. Primeiro, porque tem pouquinha gente. Você sabia, ou nós sabemos, que Deus está com um? Yes. Deus está com um. Glória a Deus. Imagine com 1000. Ele é a mesma coisa. É o mesmo Deus, né? É o mesmo Deus, é a mesma presença de Deus. Aleluia. Tanto faz um como 1000. Deus está presente. Aleluia. Jesus disse aos discípulos: onde estiver 2 ou 3, aí é uma igreja. 2 ou 3. Ele não especificou se é macho ou se é fêmea, se é mulher ou se é homem. Não especificou, só disse 2 ou 3. Por exemplo, Deus está aqui. Deus está aqui. Glória a Jesus. Deus está aqui. Glória a Jesus. Nós não o vemos. Porque esta matéria é proibida de ver Deus. Porque esta matéria que nós carregamos, esta massa de carne e osso, são pecaminosos. E nós não resistimos à presença de Deus. Morremos. É para evitar esses males. Mas Deus gostaria de apresentar-se em nosso meio. Deus gostaria. Quando Adão e Eva estavam inocentes, no estado de graça, Deus visitava todos os dias aquele casal. Em pessoa. Aleluia. Todos digam glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas depois que Adão pecou e Eva, Deus afastou-se. Deus afastou-se deles.
ficando apenas a presença de Deus com eles. Irmãos, Deus é grande, grande o que nós não imaginamos. O tamanho desse universo ainda é pequeno para Deus. Ele enche os céus e a terra. Ele é uma pessoa de um tamanho normal. Ele é uma pessoa. Deus. Mas é grande em poder. O Filho de Deus criou esse universo. Criou a terra, criou os céus, criou os anjos e criou o homem. Você é criatura de Deus. Deus está no plural. Já expliquei isso aqui. Deus está no plural. Deus compreende Pai, Filho e Espírito Santo. Quantas vezes eu tenho me dirigido ao Espírito Santo? Eu estou me dirigindo ao Espírito Santo. Quantas vezes a Cristo? Estou me dirigindo a Jesus. E outras vezes me dirigindo ao Pai. E o Senhor Jesus diz que o Pai nos ama. Eita, glória a Deus, aleluia. Que o Pai nos ama. Glória a Deus. O Pai nos ama. O Filho nos ama. O Espírito Santo nos ama também. Aleluia. Os três estão envolvidos na nossa salvação. Em Jesus. Os três. Glória a Jesus. Pai, Filho e Espírito Glória Santo. a Jesus. A irmã Júlia, no dia do incêndio da casa dela, que ela estava presa, sufocada, ela já disse aqui. Então ela fez uma oração rápida, disse: Senhor Jesus, eu ainda não estou preparada para morrer. Aleluia. Dá-me um socorro. E rebentaram a porta. E ela pôde sair. E já estava sem vistas, já não podia falar, mas saiu. Deus deu livramento para ela. Foi Deus quem deu livramento. Senão ela morria antes de arrebentarem a porta. Glória a Jesus. Todos digam glória a Jesus. Glória a Jesus. E o irmão Jorge, como sempre, com a cabeça pelada e essa barba branca. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. O Senhor cura quem Ele quer.
quando eu estou orando por alguém doente, que o Senhor cura, é porque Ele quis curar. Mas não fui eu quem curei. Porque eu não curo nem a mim mesmo. É um doente orando por outro. Como Jó orando pelos seus amigos. Aí foi que Deus curou a Jó. Deus fica alegre e contente quando você ora por alguém. Deus fica contente com isso. Porque enquanto você está orando por outros, você está cuidando da vida do outro. E Deus cuida dos seus problemas. Aleluia. Amém, Jesus. Chama-se isso piedade. A medida encheu. Dai glória ao meu nome. Glória a Jesus. Levantemos nossas mãos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Hoje nós vamos fazer um culto diferente. Aleluia. Hoje é culto de oração, Glória a Jesus. mas nós vamos orar sim, uns pelos outros. Glória a Jesus. Aleluia. Está escrito, orai uns pelos outros. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero ser breve. No Brasil, o Brasil está atravessando por uma fase muito difícil, principalmente Brasília, a capital do Brasil. Muitos crentes foram presos sem motivo nenhum. Meu sobrinho chamou hoje, eu orei por ele. Fiquei conhecendo um outro pastor, que o nome é Geraldo Magela. O nome do delegado de polícia, quando eu era juiz naquela região, o delegado de polícia era Geraldo Magela. E esse pastor que eu conheci hoje também é policial, mas já está aposentado há 6 anos. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós devemos ser crentes. Glória a Jesus. Aleluia. Deus está à disposição nossa. Mas se nós obedecermos, se nós tivermos deleites, ou seja, prazer nele. Prazer em Deus significa ter prazer na sua obra, na sua casa, se preocupar com a sua obra, se preocupar com a igreja, se preocupar com os irmãos. Glória a Jesus. Aleluia. Você se preocupa com os irmãos? Quem se preocupa com os irmãos? Levante a mão. Se preocupar com os irmãos.
Quem está precisando de oração, levante a mão. Muito bem, nós temos uma pessoa aqui.